capítulo 2, verso 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 11. Ontem nós tivemos reunião aqui com os jovens à noite, né? Nós estudamos final do capítulo 1, começamos no capítulo 2, né? E hoje nós vamos agora dar sequência, a partir do verso 11. No capítulo 2, Paulo, escrevendo a Pedro, começa a falar de como nós, como crentes, devemos nos desprender, ou seja, né, a partir do lavar regenerador de Cristo, de um novo nascimento, nós precisamos nos desprender do velho homem, né? E ele vai citar lá de todo dolo, de toda maldade, de toda hipocrisia, de toda maledicência, e com esse lavar regenerador que a gente possa de fato, de verdade, estar buscando ter uma nova vida em Cristo Jesus. E agora, a partir do verso 11, que é o texto que nós vamos estar abordando hoje, né? Ele vai falar de como deve ser o comportamento de um crente, de alguém que nasceu de novo, em acordo com o mundo, a sociedade, com os gentios. E aqui ele vai apresentar, né, um exemplo de comportamento. E eu gostaria que nós não nos prendêssemos tanto ao exemplo, mas no que de fato, de verdade, ele queria tratar aqui. E na carta, ele escreve algo muito importante. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Amados, exorto-vos como peregrino e forasteiros que sois, a vos obterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A primeira ideia que nós precisamos ter é de quem de fato, de verdade, nós somos depois que cremos no Senhor Jesus. Existe uma grande diferença entre aqueles que são do Senhor e aqueles que ainda não são do Senhor. E aqui, ele chama a atenção dizendo o seguinte: amados, ou seja, irmãos em Cristo Jesus, exorto-vos. O que é uma exortação? Ele está chamando a atenção. Apenas do que um comentário, é mais apenas do que uma ordem, é uma exortação. E ele chama a atenção aqui no sentido de exorto-vos como forasteiros que sois. Irmãos, e essa aqui é que o cristão precisa ter. Porque o cristão que não entende ainda que a partir ele faz parte da família de Cristo e que a nossa pátria não é mais esse mundo, ele não vai conseguir viver numa ótica necessária, que é a ótica que Deus. Jesus deixou isso muito claro. Quando ele, falando com os seus discípulos, né, Senhor, eu quero te seguir. Pega a sua cruz e siga. Vai ter que carregar uma cruz agora, porque agora você não está mais lidando com esse mundo, agora é diferente. Agora você precisa participar de uma nova jornada, de uma nova caminhada, de algo diferente. Né? E quando ele usa aqui esse termo, o que é o termo? O que é o peregrino? Esse termo, irmão, hoje em dia não é mais usado. Né?
Hoje a gente talvez trocaria esse termo por andarilho, né? Tem demais falando, peregrino, ninguém fala peregrino. Mas o sentido da palavra peregrino é esse forasteiro, é andarilho. O peregrino é aquele que não tem lugar fixo. Andante, né? Não vai falar o lugar que o andante já pegou você. Isso, andante. Mas a ideia é exatamente essa, de não ter lugar fixo. Porque aquela pessoa que está em Cristo, ela não pode mais estar arraigada, ela não pode estar mais firmada, ela não pode mais estar estruturada em apenas um local ou apenas a uma situação de vida. Porque isso demonstra o quê? Que ela está fixada no mundo, nas coisas do mundo. E aqui, a ideia aqui, olha, agora vocês são peregrinos. E a segunda coisa, forasteiro. O que significa forasteiro? Hoje a gente lhe daria também outro nome, né? Quando chega alguém de fora, a gente fala que ele é o quê? Visitante? Hã? Visitante? Pode ser visitante, né? Ou se é de um país, a gente fala que é um gringo, né? É isso, aquilo. Significa o quê? O que é o forasteiro? Ele não é daqui. Passagem. Pode estar ali por algum momento de passagem. Não é mais daquele lugar, não é daquele local. Então, quando a gente olha para essas duas palavras, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Agora, será que essa exortação cabe para nós? Cabe para nós. Agora, será que elas têm sido aplicadas por nós? Não. Será? Por quê? Porque o que acontece? A nossa vida, de fato e verdade, às vezes não é assim. A gente fala muito do reino, a gente fala muito da pátria celestial, né? Eu gosto muito desse cântico que a gente cantou agora há pouco. Né? Tem aquela parte ali, né? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Mas eles são vãos, terrestres esplendores. Ou seja, coisas vãs. Aquilo que de fato e de verdade deveria nos encantar, não nos encanta. Que é almejar, né, uma pátria celestial, querer de fato e de verdade estar com Jesus. Mesmo que os passarinhos, mesmo que as flores sejam lindas, mas a ideia é chamar a atenção para que os nossos olhos não estejam focados nessas coisas, mas que estejam focados naquilo que de fato e de verdade importa, que é a nossa pátria celestial. E ele faz, olha, agora que vocês são considerados peregrinos, forasteiros, vocês não são mais desse mundo, vocês não podem ter mais os pés arraigados, vos abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ou seja, você agora precisa ter um proceder de um cristão verdadeiro. O que é vos abster? Irmãos, abstenção é você não consumir, ou você não usufruir, ou você não usar daquilo que está à sua mão.
basicamente como alguém que está doente, né? É diabético. Aí o médico vai lá e fala, nossa, você tem que parar de consumir o quê? Açúcar. Senão você vai morrer. O açúcar está disponível, tá, gente? Fácil, barato, né? Todo lugar tem açúcar. Mas por saber que aquilo pode te levar à morte, você vai fazer o quê? Opa! Agora eu não posso comer mais açúcar. E a pessoa, quando está doente, muito doente, mesmo, o que ela faz? Ela faz assim, né? A ideia aqui é basicamente essa, de abstenção, gente. Se abster é aquilo que está à minha mão, mas que eu entendo que aquilo é mal, aquilo não é bom, aquilo leva ao erro. No caso aqui, as paixões carnais, que fazem o quê? Guerra contra a alma. Isso chama atenção. Você precisa abrir mão daquilo que está à sua mão. Você precisa abrir mão daquilo que está à vontade, para que você possa então viver realmente como alguém que é peregrino e forasteiro. Alguém que não pode usufruir, alguém que não deve usufruir daquilo que está à disposição. Verso 12. Mantendo o quê? Exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Irmãos, aqui está um ponto. O que é manter exemplar procedimento no meio dos gentios? É o seguinte. Se você é crente, se você fala que crê em Jesus, se você agora é cristão de verdade, qual tem sido o seu proceder, o seu testemunho diante da sociedade? No caso aqui, ele fala dos gentios. Você tem se comportado como forasteiro, como peregrino, ou você tem feito parte daquilo que é a normalidade no meio de uma sociedade caída, mundana, pervertida? E ele vai chamar a atenção aqui, dizendo que qual tem sido, como que as pessoas têm olhado para nós como cristãos, nesse proceder, nesse procedimento no meio dos gentios, como pessoas que olham para esse mundo como algo importante, ou como pessoas que olham esse mundo apenas como uma passagem. E essa é a ideia do forasteiro e do peregrino. E uma passagem não pode ser mais importante do que toda a sua vida. Uma viagem não pode ser mais importante do que a nossa vida. Não é verdade? Você vai viajar, aliás, você vai viajar, é ótimo. Nossa, vou para um lugar para viajar, vou ficar lá uns dias, daí você fica lá 1, 2, 3, 4 dias, no quinto dia você já fala, rapaz, quero voltar para casa. Porque a ideia é justamente essa, né? Você estar no lugar onde de fato de verdade você precisa estar na sua casa. O que ele chama aqui é como ele chama a atenção, né? Ele exorta, mantendo exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-nos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Qual que tem sido o proceder seu no meio da sociedade, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores? Será que isso acontece, irmãos? Muito. Porque o que acontece? A Bíblia fala que aquele que se faz amigo do mundo se torna o quê? Inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Então, o inverso é verdadeiro.
Então, existe o quê? Uma luta aí. Existe uma comparação ali entre aquilo que é do mundo e aquilo que é de Deus. E o mundo, ele enxerga as coisas de Deus de uma maneira muito diferente. Infelizmente, a igreja evangélica, de forma geral, tem dado brecha, cada vez maiores ainda, para que a sociedade, o mundo enxergue, né, a igreja de Deus como algo digno de crítica ainda. Mas o que ele está chamando a atenção? Não se preocupe com isso. Isso já acontecia lá desde aquela época. Naquilo que falam contra vós como de malfeitores. Vocês vão ser caluniados. Vocês vão ser escarnecidos. Vocês vão ser criticados. É normal. Né? Lá na palavra de Deus diz que comunhão que tem a luz com as trevas. Não tem comunhão, não pode ter comunhão aí. Aliás, se tiver comunhão, está errado. Então isso é mais do que normal. Mas o que ele chama a atenção aqui, mantenha o vosso exemplar procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, quando de malfeitores, observando em vossas boas obras. Aqui está o ponto. E aqui não precisa usar muito claramente a figura de Cristo. Por quê? Qual foi a reação de Cristo quando ele começou assim? Primeiro, quando ele foi preso. Segundo, quando ele foi levado diante das autoridades. Depois, quando ele estava no meio do povo para ser escolhido, ou para ser liberto, para ser condenado. Qual foi o seu procedimento enquanto ele caminhava pelas ruas de Jerusalém, carregando uma cruz? Qual foi o seu procedimento quando ele estava para ser crucificado? Qual foi o seu procedimento enquanto Jesus estava pendurado naquela cruz? Como que foi, gente? Exemplo. Em que sentido? Em qual sentido o procedimento de Jesus foi exemplar? E olha que ele era Deus, olha que ele não era nenhum de nós. Era fazer a vontade do Pai. Jesus sabia que ele podia se revelar ali, irmãos. Aliás, quando chegam para prender Jesus, né? Jesus vai lá e dá um beijo. Ele mesmo se entrega, quando Pedro queria lutar para proteger ele, não. Opa, chegou minha hora. Jesus teve um exemplar proceder. Por quê, irmãos? Observando-nos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O exemplo de Jesus foi alguém que, olhando para tudo aquilo que estava acontecendo com ele, mas acima de tudo estava o quê? A vontade do Pai. Ele sabia que ele tinha que cumprir a vontade do Pai. E o seu proceder ali foi um proceder de alguém que obedece, de alguém que não importa se está sendo cuspido, não importa se está sendo batido, não importa se está sendo humilhado, não importa. O procedimento dele era um exemplar, por quê? Porque Jesus, ele tinha ali um objetivo, um foco. E o foco dele era cumprir a vontade do Pai, porque ele sabia que cumprindo a vontade do Pai, primeiro ele ia resgatar cada um de nós. E segundo, ele sabia para onde ele ia, o que estava resguardado, o que estava preparado para ele. Que era morrer sim numa cruz, mas que era ressuscitar no terceiro dia. E estar à destra de Deus Pai. E por que nós, que temos a mesma promessa, vira e mexe a gente
nesse mundo onde nós também somos considerados peregrinos e forasteiros, não temos esse exemplo. E aqui, quando o autor fala disso, qual tem sido o vosso procedimento no meio dos gentios, naqueles que falam coisas ruins da igreja, falam mal de você? Mas o que eles precisam ver em vós? Observando em vós as suas boas obras, e boas obras não estão falando aqui de caridade. Está falando de pessoas que, assim como Jesus, entenderam que neste mundo aqui, nós somos apenas o quê? Forasteiros e peregrinos. E o que compete a nós é ter um procedimento de vida exemplar no que tange a agradar a homens. Não, no que tange a agradar a Deus. Porque é isso que importa. E agora ele vai começar a falar lá e citar aqui um exemplo. Verso 13. Sujeitai-vos a toda a instituição humana, porque ele é bom. Sujeitai-vos ao governo do Lula, Bolsonaro, qualquer um que seja. Porque ele é bom? Por quê, gente? Por causa do Senhor. Sujeitais a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei como soberano. Aqui ele está dando um exemplo. Mas eu não gosto do fulano, não importa. Acho que coloca para mim, Romanos 13. Romanos 13, 1. É isso mesmo, Romanos 13, 1. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Quer você goste, ou quer você não goste. Mas por que ele está usando esse exemplo? Volta lá para mim no 1 Pedro 2. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei ou seja soberano. Por quê? Porque foi assim que Jesus fez. O que ele fez? Quem que era a maior autoridade que estava ali, gente? Era ele. Mas por causa de Deus, ele se sujeitou a uma autoridade menor que ele. Ele se sujeitou a Pilatos. Por causa de quem? Do Senhor. Jesus se sujeitou a uma autoridade. Ele era Deus, gente. Era só ele abrir o braço, ele esparramava aquela turma, não sobrava nenhum. 14. Quer as autoridades, como enviado por ele, tanto para castigo de malfeitores, para louvor dos que praticam bem. Aqui tem algo importante aqui, a gente entender. A Bíblia diz em Romanos que toda autoridade é instituída por quem? Por Deus. Tanto para castigo de malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Então aceita. Porque às vezes Deus institui sim uma autoridade para castigo dos malfeitores. Ou para louvor dos que praticam bem. O que cabe para nós como cristãos? Confiar em Deus. Senhor, se a tua vontade é enviar alguém para castigo dos malfeitores, vamos lá. Ou para louvor dos que praticam bem. Basicamente é o seguinte: cada um tem o que merece. E nós temos o que nós não merecemos, que é a salvação eterna, a vida eterna em Jesus. Por isso, nós somos eleitos.
Não é isso que a Bíblia fala? Nós somos eleitos. Nós não fazemos parte mais disso aqui, gente. Ó. Isso aqui não cabe para nós. Isso aqui cabe para o mundo. O que cabe para nós? Se sujeitar com autoridade. Porque ela foi instituída por Deus. E o que ele está chamando a atenção? Ele está falando de governo, que não é disso que ele está falando. Por isso que eu disse que eu não quero que vocês se prendam ao exemplo, mas que vocês se prendam à ideia, que é o quê? O cristão tem que ter um procedimento exemplar no meio dos gentios. Ah, mas desse jeito vai estar ruim para mim. Não, vai estar ruim para mim. Para mim está bom de qualquer jeito. Ah, mas vou brigar isso aqui. Não, gente. Você está brigando por uma coisa que é desse mundo aqui. Briga por aquilo que é. Briga por aquilo que, de fato, de verdade, vai durar. E a gente fica discutindo, né? Isso. Então, como se a gente fosse desse mundo. Verso 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, não pela prática da discussão, não pela prática da rejeição, não pela prática da briga, não pela discórdia, não por isso, não por aquilo, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. É com um proceder cristão, como o de Cristo, é que você vai fazer o quê? Emudecer os ignorantes. Mais ou menos assim, mas como é que pode aquele fulano? Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo e tal, e ele está ali, tá? Está fazendo isso, está fazendo aquilo, está ficando ali do dedo, ele tudo está bom, não reclama. Tudo ele louva a Deus, glorifica a Deus. Ué, como é que pode? Por quê, irmãos? Porque se o seu proceder não é assim, você é igual de todos. Você é igual do mundo. Você reclama de tudo. Tudo está difícil. E a gente tem esse costume, é fato. O ser humano é complicado. A gente só olha para cima, a gente nunca olha para baixo. Ah, mas tal coisa. Nossa, está difícil. Nossa, tá. Está difícil mesmo. Tá? Não está nada fácil. Nunca foi. Aliás, Jesus nunca prometeu que fosse. Mas eu acho que para nós está ótimo ainda. Aliás, terça-feira, né? O pastor Lucas vai estar aqui. Vai ser bom todo mundo está participando. Ele vai vir lá da Nigéria, vai contar um pouquinho para nós de como as coisas funcionam lá. Aí vai dar para a gente entender um pouquinho como é que é, onde a gente está. E aonde a gente poderia estar. E às vezes a gente reclama também. E a gente tem a oportunidade aqui, irmão, de fazer o que é diferente. Porque as pessoas precisam enxergar de nós, as pessoas o quê? Ah, mas esse mundo está difícil, as coisas estão ruins, tá, não sei o que, tá, não, tá mesmo. Normal. Não, está ótimo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, isso aqui é daqui para pior mesmo, mas a nossa pátria não é aqui. A nossa esperança não é aqui. A nossa vitória não é aqui. A nossa vitória é onde? É lá. Não é aqui, gente. Então, é basicamente aquilo que Jesus fez. Jesus parecia naquele momento o quê? Derrotado. Enquanto o soldado empunhava a lança, cutucava ele lá, e jorrava sangue e água. Você não é Deus? Desce da cruz.
Tinha uma inscrição lá em cima, qual que era? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Aquela inscrição lá, irmãos, era o quê? Chacota. O rei não podia dar uma cruz. Lá uma chacota. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ó, o rei aí, ó, crucificado. Jesus aceitou aquilo de uma maneira plena. Porque ele não estava olhando. Aliás, ele olhava, ele olhou para aqueles homens que falavam aquilo, muita misericórdia, e fez uma oração. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que falam. Porque Jesus olhava para aquela situação como algo passageiro, como algo que não duraria. Mas ele sabia que a sua esperança, a sua vitória estava garantida, que logo depois ele estaria ressurreto, cumprindo a vontade do Pai. E, irmãos, a ideia aqui é basicamente a mesma. Mas nesse mundo, se eu fizer assim, se eu fizer assado, eu vou ser humilhado, criticado, xingado. Isso, aquilo, a minha vida vai ser complicada, as pessoas vão falar isso de mim e tal, e vai ser... Irmãos, ou você é peregrino ou forasteiro, ou você faz parte desse mundo. E o que ele está chamando a atenção é justamente por isso que eu falo desse exemplo. Porque pela prática do nosso viver, pelo viver diferenciado, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Ou seja, as pessoas precisam ficar olhando para a sua vida e falando, nossa, mas como é que ele consegue viver diferente? O que será? O que será que ele crê? O que será que ele, como que ele vive? Por que ele consegue fazer isso? 16. Como livres que sois, não usando a liberdade, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Façais emudecer, é o que ele está dizendo aqui, a ignorância dos sensatos. Como livres que sois. Livres do quê? Irmãos, embora a ordem aqui que nós nos sujeitemos às autoridades, nós nos sujeitamos às autoridades por amor a quem? Ao Senhor. Mas nós somos o quê? Livres. Livres no sentido, que sentido nós somos livres? Porque se essa autoridade humana te leva a tomar uma postura entre Deus ou a instituição, você vai optar por quem? Por Deus. Você é livre. Você não é mais escravo. Mesmo que isso possa te custar o que? A sua vida. Como livres que sois, não usando todavia o que? A liberdade por ter pretexto da malícia. Ou seja, agora é o seguinte, eu sou superior. Eu sou forasteiro nesse mundo. Vocês aí, ó. Eu sou melhor. Eu sou escolhido. Eu sou eleito. É isso que realmente nós somos. Né? Lá nesse mesmo capítulo, ele vai falar disso. Coloca no 9 para mim. Vós, porém,
porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos tudo isso. Com qual objetivo? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É para isso que você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tem um objetivo, irmãos, a fim de proclamar as virtudes de quem? De Deus, não as suas. Por isso que ele fala lá para usar o pretexto como malícia. Mas você tem que usar essa condição que Deus te deu para quê? Para proclamar as virtudes de Deus, daquele que tirou você lá das trevas, da mesma situação que encontra aquela pessoa, para uma situação diferente agora. Mas não porque você merece, mas porque Deus tem misericórdia de você. Por isso você é sacerdócio real. Por isso você é nação santa. Por isso você é povo de propriedade exclusiva de Deus. E a ideia aqui que ele fala é como peregrino agora, como forasteiro, como alguém lavado, regenerado. Você precisa proclamar com o seu viver, com a sua vida, mesmo que isso te afaste das pessoas, da sociedade, do mundo, de uma maneira diferente, aonde a sua vida proclame aquilo que Deus fez, a transformação que Deus fez na sua vida, para que as pessoas, como diz lá, as pessoas, a insensatez dos ignorantes, para que eles possam olhar de fato e verdade e enxergar em cada um de nós alguém realmente transformado. Vamos lá, 16. Como livres que sois agora, por causa da misericórdia de Deus, não usando todavia essa liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo o quê? Como servos de Deus, irmãos. Ou nós poderíamos fazer um paralelo aqui, colocar essa palavra aqui como escravos. Por quê? Porque aqui está falando de ser livre. Mas aqui ele fala que também nós somos escravos. Mas de quem? De Deus. Embora esse termo seja pesado, né, irmão? Ser escravo de um rei é difícil. Ser servo de um rei é difícil. A gente pode ver o exemplo lá de José, por exemplo, José do Egito. Foi preso, ficou lá, mas ele se sujeitou. Por quê? Porque ele confiava em quem? Em Deus. Mas agora nós somos escravos de quem? De um rei? Não. De Deus. Irmão, ser escravo de Deus é muito melhor que ser rei na terra. Porque a Bíblia fala que servir a Deus é um privilégio. E esse servir a Deus não é servir a Deus aqui na igreja, né? Justamente a ideia aqui é vivendo como servos de Deus, ou como escravos de Deus. Agora você obedece a quem? Ao seu Senhor. A Bíblia fala que a salvação é o ato de se converter, a oração de conversão, é receber a Jesus Cristo como Senhor. E aí, para mim, está a grande diferença de alguém que é de fato convertido ou não. Que muitas pessoas percebem Cristo, mas como Senhor são poucos. Receber a Cristo como Salvador é fácil.
Agora, receber Ele como Senhor, aí está o ponto. E quando você recebe Jesus como Senhor, você é o que dele? Escravo, servo, você obedece a ordem. E é isso que Deus espera de nós. Mesmo que sejamos o quê? Criticados, ignorados, xingados, humilhados, não importa, você obedece a quem? Ao Senhor. Tanto é que no próximo capítulo, termina aqui no 17, essa parte termina no 17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus. Honrai o rei. Tenha um proceder digno de alguém que obedece a Deus. Tratai todos com honra. O que significa isso? É justamente aquilo. Não usar dessa malícia. Eu sou melhor do que não. Todos são dignos de honra. Todos. Basicamente, tratar com educação, se cordato, gentil. Amar é quem? Primeiro, os irmãos. Está falando de irmãos, sabe? Está falando de quem? Do corpo de Cristo. Tratai todos com honra. Amar é quem? Os irmãos. Mas eu não posso manifestar amor por todos? Não deve. Mas primeiro você precisa amar o corpo de Cristo, os irmãos. Temei a quem? A Deus. É a Ele que você vai prestar conta. Você não vai prestar conta nem para o irmão, nem para todos. Você vai prestar conta para Deus. Honrar é quem? O rei. Segue os padrões, meu amigo. Não acha que você vai conseguir transformar o mundo. Obedece. Aceita. Honra as autoridades. Faça aquilo que é a vontade de Deus. Eu falei que no próximo capítulo ele vai falar a respeito disso. O tratamento do servo como Senhor. Coloca para mim aí. Não faz parte desse texto, mas só para a gente colocar. É o verso 18. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom contato, mas também ao perverso. Está falando do mesmo proceder. Aqui está falando de quê, gente? Do trabalho. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Está falando do trabalho. Não somente se for bom acordar, mas também é um perverso. Olha que coisa difícil, hein? Meu patrão é um cara, olha, é o capeta. Então o que a Bíblia está mandando? Como é que eu tenho que lidar com ele? Sede o quê? Submisso. Então por que será que ele está falando isso? Porque o proceder do crente não pode ser igual ao do perverso. O proceder do crente não pode ser igual ao do mundo. O patrão tem que enxergar naquele homem a lei de Deus. Como é que pode, rapaz? Eu só trato ele mal, faço isso aqui, ele está ali. Mas por quê? Você serve ao seu patrão? Não, você serve a Deus. E se não está bom para você, o que você vai fazer? Ora a Deus para ele preparar um outro serviço bom para você. Oh, Deus, tem misericórdia de mim, está muito difícil. Mas enquanto eu estiver lá, eu vou ser um bom funcionário, porque eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Senhor, prepara um emprego bom para mim, prepara um patrão bom para mim, prepara algo diferente para mim, Deus, mas eu vou continuar servindo o Senhor, porque eu sirvo a Deus, eu não sirvo ao homem. Gente, isso é o proceder cristão. Né? Olha o que ele fala nos 19, só para a gente terminar esse raciocínio. Porque isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por
motivo de sua consciência para com Deus. Não é a consciência para o mundo, não é a consciência para o patrão, é a consciência para com quem? Com Deus. Vai chegar em casa, Senhor, eu fui tratado lá, maltratado, meu Deus, eu fiz a minha parte. Eu fiz o meu melhor, eu fiz aquilo que agrada, Senhor, eu estou tranquilo. É disso que eu estou falando. Porque isso é grato. É grato a quem? Gente, a Deus. Então, usando esse exemplo aqui, vamos no 20, vamos seguir só rapidinho para terminar. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência. Isso é grato a Deus. Irmãos, para a gente concluir, né? Qual que é a ideia aqui? A ideia é de uma vida de um forasteiro, de um peregrino, de alguém que não importa as circunstâncias desse mundo, as situações às quais nós vivemos, se é no trabalho, se é no emprego, se é na rua, se é na escola, se é na igreja, se é aonde você vai, se é na família, não importa. Daqui para frente, o que a gente precisa agradar a Deus. Olhando para o quê? Para este mundo como algo que passageiro, com os olhos fixos no quê? Na nossa parte. Mas daqui um dia o governo vai começar a prender os cristãos, o governo vai começar a fechar as igrejas, o governo vai começar a pegar na rua, vai prender. Senhor, se essa é a sua vontade, o que eu posso fazer? Só orar, pedir misericórdia, está tudo certo. Se a sua vontade é essa, para o mal de alguns malfeitores, ou para o louvor da glória dos que praticam bem, amém. Nossa, mas você não vai brigar, você não vai gritar, você não vai... Não vou nada. Eu gostaria. O que eu gostaria é isso aqui. Agora, o que Deus quer, aí é a vontade dele, né? E a gente precisa estar muito descansado disso. Porque a vontade de Deus é infinitamente maior e melhor que a nossa. Mas que a gente possa, de fato, de verdade, dar bom testemunho dessa fé. Dar bom testemunho, fazendo emudecer a ignorância dos insensatos. Para que as pessoas não entendam, não vejam em nós pessoas como as outras. Que elas tenham curiosidade de entender o que nós, de fato, de verdade, pensamos, cremos como nosso Deus. Porque talvez assim nós possamos o quê? Proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos chamou para a luz. Essa é a nossa função. Sua função não é ser alguém reconhecido pela sociedade. A sua função não é ser alguém poderoso. A sua função não é ser rico e milionário. A sua função é, através da sua vida, proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas e te levou para a luz. Essa é a função da igreja. Essa é a função do corpo de Cristo. Ele Deus disse: sois o quê? Sal da terra e luz do mundo. Se você não está sendo sal, se nós não estamos sendo sal, está errado. Se nós não estamos sendo luz nas trevas, alguma coisa está na terra. Que Deus possa, com a sua palavra, transformar nossa mente, nosso pensamento. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia.
agradecemos pela vida, agradecemos pela saúde. Te agradecemos, ó Deus, porque em tudo, em todas as coisas, o Senhor tem sido soberano, Pai. O Senhor continua reinando, o Senhor está acima de todos os reinos, de todas as potestades, ó Deus, de tudo que há nesse mundo. O Senhor olha atentamente lá de cima, o Senhor se inclina para olhar para cada um de nós. O Senhor ouve as nossas orações, o Senhor é um Deus presente. Sim. Nós te agradecemos porque a Tua Palavra nos mostra a Tua vontade, a Sua Palavra nos mostra onde o Senhor gostaria que cada um de nós estivesse, que é não no centro do nosso querer, da nossa vontade, mas no centro do Senhor, da Sua vontade e do Seu querer. Ajuda-nos, ó Pai, a nos desprender mais de nós e desse mundo e olhar firmemente, ó Deus, para aquilo que está reservado e preparado para aqueles a quem o Senhor escolheu. E faça com que possamos, ó Deus, ter uma vida que glorifica o Teu nome, que dá bom testemunho de quem o Senhor é. Ó Deus, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai. O Senhor sabe o quanto nós somos pequenos, fracos e falhos. Mas se há algo bom, se há algo, ó Deus, dentro de nós, que ainda agrada ao Senhor, que o Teu Santo Espírito nos capacite a viver a cada dia mais força, com mais alegria, com mais vontade, que possamos, através das nossas vidas, glorificar o Seu nome. Abençoe a cada um que aqui está, aqueles que estão assistindo, essa igreja, Pai, todas as igrejas que têm professado a verdadeira fé no Senhor Jesus. Tudo isso nós pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, só um aviso. Bom, terça-feira, o pastor Luke vai estar aqui com a gente, tá? Então, gostaria, né, que todos os irmãos estivessem presentes. Se vocês quiserem convidar outras pessoas também, né? É uma oportunidade de ver o trabalho missionário que é feito lá na Nigéria. Ele vai estar aqui com a gente, né? Pregando aqui, falando um pouco do que é feito lá. Então, se vocês puderem vir, convidar outras pessoas também para estar vindo, vai ser muito bom, né? E eu quero também pedir aos irmãos, né, no culto de terça-feira, a gente vai estar levantando também uma oferta missionária, né, para estar mandando lá para a Nigéria, para comprar alimentos para o que eles fazem lá, né, na escola, na padaria, né, um trabalho que alcança a vida de muitas pessoas, muitas crianças lá. Então, eu gostaria que a oferta de terça-feira, a gente puder colaborar, né, uma oferta de amor para trazer para eles. A gente está enviando, né, lá para o trabalho missionário, né, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Então, se você puder se preparar, vai ser muito importante, tá bom? E aí, convide, né, outras pessoas também, você é um missionário, né, que você possa convidar outras pessoas para estar participando. Amém? Amém. Mais alguma vez, né? Não, Não, né? não, tranquilo. Mas, meu. Pode, vai.